Galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e a gente vai retornar então para as nossas aulas no nosso novo molde, né? Na nossa nova modalidade. E se vocês se recordarem, após a primeira aula de revisão, nós fizemos uma aula sobre pré-história, quer dizer, sobre o conceito de pré-história, problematizou, né? E aí a gente parou mais ou menos na metade daquela aula, né? Quando infelizmente, vieram as questões referentes à pandemia e o nosso consequente afastamento, né? Então, vou retomar essa aula com vocês e fazê-la até o fim, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês agora, com alguns slides e algumas imagens para a gente poder fazer o acompanhamento. Eu vou ficar aqui embaixo no cantinho esquerdo da tela, beleza? Então, aqui, né, retomando o nosso tema 1, sobre a pré-história, a gente, como eu comentei com vocês, a gente começa falando sobre esse conceito de pré-história, né, que até se vocês se recordarem, eu coloquei entre aspas na lousa e expliquei depois para vocês o porquê que estava entre aspas, né, como está aqui novamente. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Vamos começar primeiro pelo terceiro tópico aqui, né, a terceira setinha, sobre essa importância de se problematizar, né, o termo de pré-história. Como a gente conversou, né, e está dizendo aqui, o pré é antes. Então, seria antes da história. E aí, quer dizer, esses povos não teriam história, então? E como que é, né, dividido esse período da pré-história? A gente vai lá para o primeiro tópico, que comenta que ele vai entre o surgimento dos primeiros seres humanos, há aproximadamente 6 milhões de anos, e o surgimento da escrita, que é aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, né? Ou seja, 5.500 anos atrás. É claro que quando a gente fala nessas datas, a gente tem que ter cuidado, porque é aproximadamente, né? Então, não é que, né, no dia, sei lá, vai, por exemplo, dia 30 de janeiro de 3.500 antes de Cristo. Não, tipo, não é isso, né? Não tem uma exatidão. Mas os estudos, né, os diversos estudiosos de diversas áreas que analisam isso, né, que analisam esses períodos, né, que fazem esses estudos, eles chegam a essa conclusão, essa proximidade de tempo, né. Então, quer dizer, pré-história, porque seria antes da escrita. E surgiu, né, no século XIX, como está dizendo aqui no terceiro tópico, essa ideia. Justamente por quê? Porque, por exemplo, os europeus, né, eles já tinham a prática da escrita há muito tempo, e alguns povos, por exemplo, até hoje não fazem uso da escrita, como povos indígenas, né, como está dizendo aqui embaixo, né, os aborígenes, que são lá da região da Austrália, da Nova Zelândia, que são os povos originários de lá, então várias tribos africanas. Então, normalmente esses povos, eles fazem uso da oralidade, né, quer dizer, somente através da fala, eles não fazem registros escritos, e determinar o surgimento da escrita como o fim da pré-história já era uma forma também de dizer que os povos que não têm escrita automaticamente não têm história, porque como que você pode confirmar o que eles dizem? Quando na verdade não é uma questão de confirmar se é verdade ou não, somente é uma tradição, né, que eles passaram, que eles passam, né, de geração em geração através da oralidade. E a gente precisa tomar cuidado então com isso, quer dizer, só porque são povos que não tinham a escrita, e até hoje alguns, né, como está dizendo aqui no terceiro tópico, não fazem uso da escrita, eles não têm história. Então é para se pensar e para se tomar cuidado. Eu, particularmente, pré-história eu não é um termo que eu gosto de usar. Então eu coloco outros termos, como, por exemplo, os povos da antiguidade, então a gente pode usar os povos que vieram antes do surgimento da escrita, mas usar o termo pré-história é um pouco complicado, né? Então é bom a gente pensar sobre isso, certo? E aí tem os 3 subperíodos dentro da pré-história, como está dizendo aqui no segundo tópico, que seria o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, que já nos próximos slides a gente vai ver um pouquinho sobre eles, beleza?
Então, né, nessa próxima sequência aqui, o surgimento dos primeiros humanos, as várias evoluções que as espécies humanas sofreram, né, passaram, e o período paleolítico, da pedra lascada. Né? Então, por exemplo, uma certeza se tem, que o ser humano ele surgiu aí há cerca de 6 milhões de anos atrás, na África. Isso é inegável, não tem nenhuma evidência científica que possa contradizer isso. Né? Todos os estudos científicos até hoje apontaram para essa resposta. Né? Então, num território que seria próximo da atual Etiópia, quem tiver curiosidade em descobrir onde é a Etiópia, até trazer para vocês, mas vocês têm as ferramentas na mão, né? Quem tiver curiosidade, busque. Aí vocês vão verificar onde seria a atual Etiópia e a região onde os seres humanos surgiram. E aí, né, como a gente conversou, para quem estava nas aulas, tem sempre aquela questão: professor, o ser humano veio do macaco? Quer dizer que o macaco era o nosso ancestral? Não, o ser humano não veio do macaco. Então, quando ouvirem por aí, assim, até uma forma de trazer um descrédito para a teoria evolucionista, lembrando que a gente está na escola, né? Por mais que a distância, nós estamos nesse momento, o ambiente escolar é laico, quer dizer, ele tem que ser dependente de religiões, e a gente trabalha a parte científica. Não quer dizer que quem eventualmente tem a teoria criacionista, né, a parte mais religiosa, consigo tenha que largar só porque o professor Luiz falou que acredita na outra. Não, para mim, o que é cientificamente comprovado é o que eu sigo. Então, como nós estamos na escola, a gente vai estudar a parte científica, não a religiosa, né? Aqui tem essas evidências de estudo científico, certo? Então, como está dizendo aqui nesse esqueminha, onde tem aqui o cursor, nós tínhamos um primata. Esse primata, em um determinado momento, ele evoluiu de um lado para os hominídeos, que são seres humanos, e para o outro lado para os grandes macacos. E esse primata, de acordo com as teorias do Darwin, né, do Charles Darwin, lá o biólogo, super famoso, quem não conheceu, fatalmente vai estudar ainda, biologia, mas a gente vai falar sobre ele agora em história. Ele verificou que essas espécies, elas evoluem. É óbvio, senão nós teríamos um planeta habitado por dinossauros. Né? Então, as várias evoluções que as espécies passaram trouxeram as formas de vida que nós temos hoje, tanto vegetais quanto animais e dos seres humanos. E aí, então tem essa diferenciação, quer dizer, nós temos um parentesco, digamos, um pouco distante com os macacos, porque nós tivemos a mesma origem nesse primata, e esse primata automaticamente ele deixou de existir. Então, conforme ele evoluiu, a existência dele foi abolida, e de um lado os humanos, e do outro os grandes macacos. E é claro que tem algumas diferenças, né, entre nós, óbvias, que a gente vai ver também um pouco adiante, também tem muitas semelhanças. Mas quando a gente fala dos seres humanos, dessa evolução toda, a gente tem uma série de diferenças, né, de diferenciações físicas e mentais de uma espécie para outra. Então, como está dizendo aqui, por exemplo, no último tópico, a gente tem o Australopithecus, e aqui tem a existência dele, o tempo que ele ficou na Terra. Depois o Homo habilis, habilis de habilidades mesmo, né? Porque aí o Australopithecus, por exemplo, ele era extremamente limitado. Ele transitava ali, digamos, entre o quadrúpede e o bípede, tanto que ele era o contrário de nós. Ele ficava em menor tempo como bípede, e a maior locomoção dele, inclusive a mais rápida, se ele precisasse fugir, por exemplo, de algum perigo, era feita de forma quadrúpede, ele ganhava mais velocidade assim. Por quê? Porque justamente ele estava muito próximo desse primata, que óbvio era quadrúpede por ser um animal, e desses grandes macacos. A gente vai ver as imagens já já. Conforme o ser humano foi evoluindo, chegou o Homo erectus, que aí ele, como já diz erectus, ele pode ficar uma postura ereta aqui, então ele foi deixando de ter essa transição, digamos, entre quadrúpede e bípede para se tornar bípede totalmente, né? E depois o Homo sapiens neanderthalis, que é o nosso ancestral imediato, todos os outros são, porém o sapiens neanderthalis ele é automaticamente o último antes de nós. E o Homo sapiens sapiens, ou Homo sapiens modernos, que somos nós, né? Estamos na Terra há cerca de 300 mil anos.
E, como vocês podem ver, no caso, as espécies foram convivendo entre si. Não quer dizer que porque uma surgiu, a outra acabou. Mas, normalmente, uma dava fim na outra. Com as guerras por território, por alimentação, por caça. Quer dizer, aquela espécie que vinha depois, automaticamente ela era mais forte, ela tinha mais habilidades físicas, mentais, né, mais atividades cerebrais que possibilitavam que ela fosse mais forte, mais inteligente em relação àquela espécie anterior. E automaticamente eles acabavam vencendo essa outra espécie. Então, a gente vai ver nos próximos slides que tem essa diferença entre tamanho de crânio, tamanho de cérebro, e aí, quanto maior o cérebro e a caixa craniana, quer dizer, mais habilidades se desenvolvem. E aí, essas funções cerebrais, elas também se desenvolvem mais porque tem mais estímulos cerebrais. Então, quanto maior o cérebro, mais habilidades esse ser desenvolve, que é o nosso caso. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui umas imagens, né? Então, aqui no canto esquerdo superior, a gente tem o Australopithecus. E se vocês verificarem, ele é muito próximo ao macaco. E por ser a primeira espécie humana, tanto na fisionomia quanto na questão da quantidade de pelos, né, no corpo, a gente percebe isso. E aí vai tendo uma evolução. Então, aqui ao lado dele, em cima, a gente tem o habilis, que ele já tem menos pelo no corpo, mas a fisionomia ainda é parecida com um grande macaco. Aqui embaixo é o erectus, que aí já é uma mescla, vamos dizer assim, entre o habilis e esse daqui ao lado, né, embaixo, que é o neanderthalis, né, antes da nossa. A gente já vê uma mudança aqui e já está praticamente transitando para o neanderthalis sapiens. Então, a gente vai vendo algumas diferenças, né, que foram surgindo entre essa evolução. Como a gente falou, não só física, como a questão das habilidades, por exemplo. E aí, a gente pode verificar aqui, por exemplo, se a gente pegar os homens anteriores, né, os humanos anteriores ao Neanderthalis, a gente pode ver a semelhança que tem, por exemplo, com esse macaco aqui na grama, esse terceiro aqui do lado esquerdo, embaixo, que é o bonobo. E esse famoso aqui, o chimpanzé, para quem não conhece, aqui em cima, do lado direito. Então, tem semelhanças físicas fortes. E esses grandes macacos, como a gente tinha colocado que evoluiu dos primatas, eles têm semelhança em DNA também. Tanto que eles têm, todos esses daqui, eles têm mais de 98% de DNA semelhante ao dos seres humanos. Quer dizer, menos de 2% separa o nosso DNA de um DNA de um macaco. Então, as semelhanças são muito grandes. E a gente vai ver aqui, por exemplo, o tamanho dos crânios. Então, aqui, por exemplo, esse primeiro aqui do lado esquerdo, a gente vai seguir uma sequência, é de um Australopithecus. A gente vê que a caixa craniana é grande. E só que a parte mesmo do cérebro é muito pequena, onde tem o cursor aqui. E a gente pode verificar isso. E aí quer dizer, não adianta o crânio ser gigante e a parte cerebral ser pequena. Aqui ao lado também é a mesma coisa, do Australopithecus, aí vem do Homo habilis aqui. Na sequência do Erectus, a gente percebe que vai aumentando, quer dizer, a gente vai diminuindo a parte aqui da face, né, a parte dentária aqui também, que é bem grande, que lembra de um macaco mesmo, que se vocês repararem esse primeiro aqui da esquerda com o último da direita aqui embaixo, esse é um gorila. É muito próximo. Então, esses três aqui embaixo são de macacos. Aqui do lado esquerdo, bonobo, no centro de um chimpanzé, e aqui do lado direito é de um gorila. É muito próximo, até que chegue no Erectus. Quando chega no Erectus, ele é muito mais próximo já de um crânio de humano do que de um crânio de grande macaco. Só que os três primeiros de cima
é muito perceptível, né? Muito nítido, a gente vê que é mais próximo aos de grandes macacos, certo? E aqui, do meio aqui da direita, né? Aqui na linha do meio é nosso atual, dá pra gente ver bem já que a parte onde fica o cérebro é muito maior do que, por exemplo, do Australopithecus, aqui que é o primeiro que está em cima da madeira. Então a gente consegue perceber, e como eu tinha falado antes para vocês, quanto maior o cérebro, maiores atividades e estímulos cerebrais, mais habilidades desenvolvidas, né? Certo? Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A gente fala do habilis. O Homo habilis, ele começou, como ele já tinha um cérebro maior, ele começou, por exemplo, a conseguir desenvolver alguma coisa de fala. Aliás, o Homo erectus. O Homo erectus começou a desenvolver fala. Esse carinha aqui, né, os Homo habilis conseguiam desenvolver algumas ferramentas, de algumas armas com a pedra lascada, né, por isso que paleolítico é pedra lascada, eles já conseguiam fazer algumas ferramentas de caça e de defesa, mas era algo muito muito básico ainda, né, muito rudimentar, como a gente diz, bem no início, né? E aí o Erectus, ele já tinha essa questão da fala, por exemplo, ele já era bípede, ele já caçava, aqui as pedras na mão dele, quer dizer, já conseguia dominar o fogo, então ele conseguiu desenvolver uma série de habilidades que os dois anteriores não tinham, justamente por conta dessas funções cerebrais a mais, né? Além do tamanho do crânio, como a gente está vendo aqui, que foi mudando também aqui nessa parte, aqui do Australopithecus, né? Cérebro pequeno, aqui do Homo erectus também a parte cerebral menor, do Neandertal, e aí do Sapiens já aumenta, e quando chega no nosso aumenta mais. Tem uma proporção aqui do tamanho do cérebro, então deixa eu ficar aqui um pouquinho maior no caso. A gente vai vendo aqui, né? Então a gente tem, por exemplo, essa parte aqui, sai um pouquinho. Então o tamanho do cérebro, Australopithecus é no cérebro menor, aí para o habilis já aumentou mais, e aí foi aumentando gradativamente até chegar no nosso cérebro atual. Certo? Eu vou dividir a aula em duas partes, para não ficar um vídeo muito grande, então a gente vai parar a primeira parte aqui, e na sequência eu volto com a segunda parte, falando sobre a questão da agricultura e do fim da pré-história. Beleza? Então é isso aí, próximo vídeo, galera. Valeu!